Bom, Bruno, o mercado interpretou o comunicado e a ata do Copom como excessivamente ambíguos num primeiro momento. Isso gerou dúvidas sobre a função-reação do Banco Central. Aí, na semana passada, nós tivemos a coletiva em que houve detalhamentos sobre o relatório de política monetária aqui do país e as falas do Gabriel Galípolo. No seu entendimento, sob a luz desse episódio, os ruídos, num primeiro momento contratados, foram desfeitos, foram esclarecidos? E se sim, a partir da recente comunicação, o que projetar para os próximos passos do Banco Central? Então, eu acho que, não, sem querer ficar em cima do muro, eu acho que eles foram desfeitos parcialmente, né? A gente teve um ruído muito grande ali no dia do comunicado, né? O comunicado, ele trouxe ali uma série de justificativas pelas quais não se deveria, talvez, nem cortar juros ou pelo menos não continuar o ciclo de cortes, né? E depois de todas essas justificativas para não se cortar mais, ele encerrou deixando a porta aberta. Isso gerou uma apreensão no mercado e trouxe uma memória negativa, né? Vou trazer aqui aquela referência aos anos da presidente Dilma Rousseff, no qual o presidente do Banco Central era o presidente Tombini, no qual havia uma grande subordinação da autoridade monetária aos interesses do Planalto, né? E o Galípolo, na verdade, ele construiu esse trabalho dele nos anos de Banco Central como presidente, fazendo justamente o oposto, construindo essa credibilidade. Então ficou um sinal esquisito de que ali, faltando 6 meses para as eleições, ele mudou o tom. Por isso a gente viu, por exemplo, a taxa das NTNBs explodindo, né? A gente chegou a ver ali NTNB 2032 acima de IPCA mais 8,5, IPCA mais 8,6. E aí tanto a ata, né, mas principalmente o relatório de política monetária e a conversa do Galípolo com o mercado acomodou isso um pouquinho, mostrou que eles estão tentando suavizar, né, um pouco esse ciclo de afrouxamento, alargaram o horizonte de política monetária para primeiro trimestre de 2028 e deixaram claro que vão poder ser um pouquinho mais suaves ali na condução da política monetária, deixando espaço, sim, para eventualmente mais um corte de 0,25, que é difícil dizer se é cenário base ou não, mas mantendo uma certa postura técnica ali, sinalizando de que vão continuar olhando os dados, né? A gente está tendo uma deflação importante aí nos preços do petróleo, o IPCA 15 trouxe uma composição mais benigna, né, na semana passada, o IGP-10 também, que trouxe deflação no começo do mês, agora hoje o GPM reforçou que a gente está tendo uma deflação de alguns preços no atacado, então a gente começa a ter um ambiente inflacionário um pouquinho melhor, que pode de fato trazer espaço para esses 25 base points de corte na próxima reunião, mas sem necessariamente o Banco Central estar subordinado a nenhum interesse político, o que seria uma reversão até radical em relação a tudo que foi feito nesses últimos anos com o presidente Tombini. E o que me leva a concluir que o mercado exagerou pra caramba ao colocar essa lâmpada do risco Tombini acesa, né? Sim, você acabou de falar de duas boas notícias recentes no qualitativo da inflação, o IGPM de hoje, o próprio IPCA 15 da semana passada. Esse risco que muitas pessoas viram, ou algumas delas, de que poderia haver uma intromissão política dentro da política monetária brasileira, ou que a política monetária brasileira estaria submissa ao entendimento político de vigência e não ao seu mandato, me pareceu uma conclusão muito precoce diante exatamente do que você colocou. Nós temos muito mais evidências de um BC preocupado com credibilidade, comunicação, alinhamento das expectativas, do que o contrário. Agora, isto não significa dizer que este movimento não usual do BC, que pegou emprestado um horizonte relevante que não estava vigente, não contrataria ruídos, né? Contratou, entendemos aqui que minimamente eles foram dissipados e que provavelmente no próximo encontro haverá a sequência dessa calibração da Selic. E aí nós poderemos ter o custo de capital em 14%. O problema é o que a gente faz depois disso, não é? Porque, Bruno, aí a questão da eleição e da incerteza fiscal deve prevalecer. E nós estamos hoje num cenário em que o favorito, para alguns essa margem é maior, para outras é menor, mas as evidências estão sugerindo que o favoritismo é por uma reeleição de Lula. E a gente sabe que ganhe quem quiser ganhar, há um encontro fundamental com algum ajuste, com algum reequilíbrio das contas para 2027. Perfeito. Hoje, a percepção que a gente tem, né, sobretudo depois dos áudios vazados ali entre o Flávio e o Vorcaro, é que o Lula ele é franco favorito, né?
O Flávio, ele ficou ali num ponto onde ele não chegou a derreter a ponto da gente eventualmente ter um novo cavalo representando a oposição como favorito, né? Segue sendo o Flávio ali o favorito a chegar no segundo turno, mas as chances de vitória dele no segundo turno diminuíram em relação ao que se tinha até antes do áudio, né? Ele chegava a estar na frente do Lula nas pesquisas, em diversas pesquisas antes disso acontecer. Claro que daqui até outubro tem bastante chão, então hoje o mercado trabalha fundamentalmente com uma percepção de que o Lula ainda é favorito, né? E que isso é um pouco pior. Então acho que até fazendo essa leitura da curva de juros, né? A curva de juros ela devolveu um pouco de prêmio depois dessa correção de comunicado do Banco Central. Eu acho que a falha foi muito mais de comunicação do que de intenção ali, né? E aí eles corrigiram, e eu acho que isso tem que se suavizar daqui para frente, mas ele continua precificando esse cenário fiscal muito desafiador, né? A gente tem aí um Instituto Fiscal Independente projetando, por exemplo, dívida bruta a quase 115% do PIB ali, no horizonte até 2032, 2033. Isso é muito para um país que tem que conviver com os juros reais altos para manter a inflação sob controle, né? Fiscalmente insustentável. E seja quem for que vai assumir esse governo a partir de 27, vai ter um grande desafio. Mas a preocupação aqui, aí sim a gente entra também no mundo do discurso de novo, né? É que, ao menos, né, quando a gente pega, por exemplo, o Flávio e outros candidatos mais à direita, candidatos de oposição, eles sinalizam entender que existe essa questão e que vão precisar atacar isso de alguma forma. Em maior ou menor grau, porque não é um discurso popular, que não ajuda a se eleger, né? Até aquele comunicado, aquela conversa do Stuberger, né, falando assim, ó, tá todo mundo meio que tendo que cometer estelionato eleitoral aí, com exceção de um candidato, porque ninguém quer falar abertamente desse ajuste fiscal. Mas você tem alguns candidatos, como é o caso do próprio Flávio, que sinalizam que vai precisar passar um pouco a tesoura em algumas coisas. O próprio Renan Santos fala em desindexação, ele aprofunda bastante essa questão, enquanto o Lula, ele continua com aquele discurso de que é só colocar o pobre no orçamento, que gasto é vida, como se não houvesse nenhuma questão fiscal a ser tratada. E isso traz uma grande preocupação, porque foi exatamente o tom a partir do qual ele assumiu esse governo, né? E a gente teve uma expansão real das despesas do governo muito significativas, né, ao longo de todo esse mandato. Então, se você extrapola esse ritmo de crescimento das despesas e essa estrutura engessada das contas públicas por mais anos, né, a gente fala, bom, tá aí a consequência. O mercado precificando juros nominais ali superiores a 14% a horizontes a perder de vista, juros reais ali acima de 8%. Isso é muito preocupante, porque, primeiro, você sufoca a atividade produtiva, né? Acaba não fazendo quase sentido, né, a gente pensar em tomar risco, sobretudo investimentos de longo prazo, né? Formação bruta de capital fixo, quando você tem uma taxa dessa no risco soberano, até fazendo aproximando aqui do nosso mundo, do mundo dos investimentos, né? Quantos fundos de ação long biased não tem IPCA mais 6 como benchmark para passar a pagar a performance? E a gente está falando hoje de um risco soberano pagando quase IPCA mais 8,5, né? Então, isso é a grande preocupação. O Lula, aparentemente, não traz uma sinalização de que pretende fazer qualquer ajuste nas contas públicas, embora algumas pessoas de dentro do governo já sinalizem uma preocupação um pouquinho maior, são um pouco mais transparentes quanto a isso. O próprio Durigan, né, trouxe alguma coisa nesse sentido, enquanto a oposição começa a flertar um pouco mais com isso, mas parece com chances diminutas aí de ganhar as eleições, pelo menos por enquanto, né? E a gente tem esse risco grande do que vai ser divulgado, né? Sobretudo pela Polícia Federal, nesse assunto envolvendo o Banco Master, daqui até outubro.